Pessoal, então vamos resolver o exercício 4 da lista, tá? É igual ao 3, simplesmente aumentando o EF, né? Então, o EF aumentou para 250 volts, certo? O resto continuou tudo igual, né? Então, o VT, tensão terminal, 220, ângulo zero de fase, né? Porque 380Y, né? E agora a gente vai ter que calcular o novo ΔRF. Note que a potência continua a mesma, eu não mexi na potência, né? Continua com meia carga, ou seja, 1840 watts, certo? Então nós temos que calcular o novo ângulo de carga, ΔRF, né? Então a gente vai calcular o novo ângulo de carga, ΔRF. Vai ser igual a P, isolando lá, né? O ΔRF. Então, o seno de ΔRF, né, igual a P vezes XS sobre 3 VTEF, como a gente tinha feito no exercício 3, no 1 e no 2 também, né? Então, aqui a gente substitui os valores, 1840 vezes 10, 3 vezes a tensão de fase terminal da máquina, né, que é 220, e aqui agora era 210, ele está superexcitando a máquina, o motor síncrono, colocou 250 volts, certo? Colocou uma corrente contínua bem forte no rotor. Está induzindo 250 volts UEF em cada fase da armadura, certo? Esse seno de ΔRF, então, nesse caso aí, vai dar 0,1115. E o ângulo ΔRF em graus 6,40. Certo? Bom, calculando novamente a corrente, então, esse aqui seria o item A, né? Calculando a corrente, né? A gente já deduziu a fórmula no exercício 3, é a mesma, né? O IA vai ser o VT, que é 220 com ângulo zero, menos, vou colocar a chave aqui porque tem que tomar cuidado na hora que transforma isso aqui de polar para retangular. Não esquecer que o menos muda o sinal da parte real, também muda o sinal da parte imaginária, certo? O meu F vai ser quanto aqui, ó? 250. E o ângulo do F não pode esquecer, né? O F fica com menos o ΔRF, certo? Menos 6,40. E aqui J10, ou 10 com ângulo de 90. Resolvendo isso aí, pessoal, a gente vai achar a corrente A de 3,98. Vamos lá aqui, onde está? Aqui. 3,98. E o ângulo, que é interessante, o ângulo vai dar mais 45,57 graus. Ou seja, na verdade isso aqui não é o B, isso aqui é o item A ainda, né, pessoal? Isso aqui é o item A ainda. Note, a corrente ficou adiantada da tensão, funcionando como um capacitor. No exercício anterior era 210 e o ângulo da corrente deu negativo.
Então a máquina funciona para a rede como se fosse um indutor, um RL, né? E agora está funcionando como se fosse um RC, ela está super excitada, injetando reativo na rede, certo? Bom, o item B, ele pergunta, o item B do problema 3, daqui, esse aqui é o problema 3 que a gente já tinha feito, né? A potência ativa e reativa, certo? Na potência ativa e reativa, então, o P 3 vezes VT vezes IA vezes o cosseno de φ. Note que mudou o valor da corrente, a corrente não é igual do exercício 3, mudou o ângulo também, o φ, que é o ângulo de tensão terminal VT e a corrente, né? Mudou também. Só que como não mudou a carga, se a gente fizer o cálculo aqui, vai ter que dar exatamente 1840. Na verdade, esses dois exercícios são para mostrar aqui o que acontece com a máquina quando a gente não muda a carga no eixo, a gente não mudou a carga no eixo, certo? E a gente só mudou a excitação. O que aconteceu quando a gente mudou a excitação? A potência ativa ficou a mesma, só que a corrente mudou o valor, né? E agora ela se adiantou em relação à tensão, certo? A corrente, na verdade, aumentando o EF, a tendência da corrente é cada vez aumentar mais, né? A gente tem que daí respeitar a corrente máxima da máquina, certo? Quanto mais eu aumento a corrente, aumentando a excitação, mais a máquina fornece reativo para a rede, né? Então agora a potência reativa, o Q, vai dar 3 vezes VT vezes IA vezes o seno e aí isso aí dá 1877,1. Então aqui 1877,1 VAR. Não precisa colocar o ângulo, apesar de ser positivo aqui, só que eu sei que esse VAR é capacitivo. Como é que eu sei? A tensão terminal VT está no ângulo 0 e a corrente está adiantada da tensão, olha só, mais 45,57, né? Então isso aqui é VAR capacitivo, certo? Se a gente for olhar o enunciado do problema, a máquina está fornecendo ou absorvendo o reativo da rede, né? Porque o 4 é igual ao 3, né? Só que aumentando aqui de 210 para 250, né? Então, nesse caso, a máquina está fornecendo, né? Reativo para a rede. Certo? A máquina está fornecendo reativo para a rede. O D, qual a velocidade da máquina? Bom, é a mesma, claro, a máquina síncrona, né? Já tinha calculado no exercício 3, é igual, né? 1800 RPM, máquina de 4 polos, né? E o E, ele pede para fazer o diagrama fasorial, tá? Então eu vou aproveitar e vou fazer o exercício que ele pede para fazer depois nessa listinha, que seria o 5, para completar o diagrama fasorial, né? Então o 5B é uma máquina com o EF, né, maior, se você notarem, maior está super excitado, tá? Então ele já está meio feito aqui, eu peço só para completar, eu vou completar esse diagrama fasorial para a gente, certo? Vou fazer o seguinte então, está aqui ele, ó. Eu vou completar esse diagrama fasorial, certo? Bom, como a gente já tinha feito antes, né, o EF mais o JXSA dá o VT, certo?
Vamos tentar fazer aqui então, ó. Na verdade aqui eu vou ter um vetorzinho. Eu vou ter um vetor aqui, né? Esse vetor tem essa posição aqui, ó. Porque note que o VT, que é a tensão terminal, faltando pontinho, né? Ele é igual ao JXSA, então isso aqui é JXSA, mais o F, né? Se a gente olhar, vou fazer aqui o circuito equivalente, ó, assim, né? Mais, menos VT, IA, né? Aqui é o JXS, e aqui é o EF. Né? Então o VT, que é aproximadamente igual a φ resultante, né? É igual a mais JXSA mais EF. Né? Então eu tenho que somar o JXSA com o VT para achar o EF. Então eu coloco a extremidade aqui, a origem de um na extremidade do outro, né? Para poder fazer a soma, certo? Que eu tenho o vetor resultante, eu tenho o vetor A e o vetor B, como a gente já havia feito. Acontece que aqui a corrente, isso aqui é tensão no JXSA. Nota que antes, no caso anterior, o JXSA ficava com essa angulação aqui, ó. E agora ele ficou assim, ó. A corrente atrasada dessa tensão aqui, que é a tensão no JXS, de 90 graus, certo? Então aqui, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Está um pouco mais fácil para desenhar aqui do que direto no Word, no Office, como eu tinha feito. Outro exercício. A corrente ela vai estar mais ou menos aqui, ó. Certo? IA. Beleza? E o ângulo que a gente calculou aqui, ó, 45 graus, ó. Né? O ângulo φ. Certo? Aqui teria que ter 90 graus, né, pessoal? Daqui para cá 90 graus, né? A corrente fica adiantada de 90 graus do JXS IA, né? Quem faz o campo girante é a corrente A. Então o campo girante, na verdade, ele fica mais ou menos aqui, ele fica alinhado com IA, só que aqui para baixo, mais ou menos aqui assim, né? O φRA. φRA. Se a gente agora traçar uma linha aqui, ó, mais ou menos, né? Certo? Um vetor com outro. Vocês notem que eu tenho que somar o fluxo do rotor, que é o φF, com o φRA, que é o campo girante, para dar o campo resultante, né? Certo? Claro, o rotor está girando atrás do campo resultante. Note que o fluxo do rotor é maior que o fluxo resultante, porque o campo girante está para baixo aqui, tá vendo? Né? Então, a máquina, nesse caso, a gente diz que a máquina está superexcitada, com fator de potência capacitivo, né? Vou escrever aqui, ó. Máquina sobreexcitada. Sobreexcitada, ou seja, com excitação além da nominal, né? Certo? Nesse caso, o fator de potência é capacitivo. Certo? Foi o nosso exercício 4, que a gente acabou de fazer, né? O F é 250, o VT é 220 e a corrente ficando adiantada da tensão. Então isso mostra que a gente pode controlar o fator de potência, é uma vantagem da máquina síncrona, do motor síncrono, né?
funcionando com carga constante no eixo, né? Desse funcionamento a gente consegue tirar um ensaio que a gente provavelmente vai fazer depois, que chama curvas em V do motor síncrono. A gente coloca ele com uma estação baixa e a corrente fica alta. E a gente vai aumentando a estação aos poucos, ela começa a diminuir a corrente A, depois ela começa a aumentar de novo, né? No ponto mínimo de corrente a gente tem fator de potência unitária. Com a estação abaixo desse ponto a gente tem ele funcionando como um indutor, ou RL. E acima desse ponto, sobreexcitado, né? A gente tem fator de potência capacitivo, que é o caso do exercício 4. Tá bom, pessoal? Obrigado, hein?